Veja bem, eu vou pegar dois aspectos aí, nós estamos em meio ao tarifaço, e nós tivemos aí, né, enfim, dois movimentos importantes agora, né? Na verdade, três, né? Tivemos três movimentos importantes agora. Uma lista de 694 países, nós tivemos três movimentos importantes agora. Uma lista de 694 produtos que ficaram fora do tarifaço do Trump, ou seja, o presidente Lula, digamos, jogando parado, né? O Trump piscou primeiro, para fazer de uma linguagem bastante acessível, de uma maneira bastante acessível. Então, quase 700 produtos ficaram de fora do tarifaço. Esse é um movimento que nós vimos. O segundo é que foi adiado. O prazo era para ser para o dia 1º de agosto, foi jogado uma semana depois, vai começar no dia 6 de agosto. Então, houve esse adiamento. E o terceiro foi a implantação do cerco sobre o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, há um duplo movimento. Há um duplo movimento por trás desse tarifaço agora. Há um recuo econômico e há um avanço político. Esse avanço que se reflete sobre o ex-presidente do Supremo Tribunal, né, o Alexandre de Moraes, é um avanço político, é um avanço geopolítico. E, ao mesmo tempo, esses quase 700 produtos que ficaram fora das tarifas e do tarifaço são um recuo econômico e geoeconômico. Então, há um recuo geoeconômico e uma pressão geopolítica, que tende a aumentar. Essa pressão geopolítica, ela está no começo. E o Brasil tem que estar preparado para isso, tem que estar com as barbas de molho. Se cochilar, o cachimbo cai. Não podemos, né, o país não pode cochilar. Ou seja, a lei Magnitsky, que foi implantada agora sobre o Alexandre de Moraes, ela deve ser implantada sobre outras pessoas de influência no governo brasileiro, seja no judiciário, seja em outros poderes, ou no legislativo, ou no legislativo, ou no próprio executivo. No legislativo ou no próprio executivo. Então, a pressão vai aumentar. Ela não vai diminuir, ela não vai arrefecer. E nós temos que estar preparados. E ela pode aumentar em vários espectros. Em vários espectros. Veja, uma das coisas mais recomendáveis agora, né, se pudesse falar com o meu ex-professor, Fernando Haddad, né, como eu já fiz algumas vezes lá na USP, nos intervalos de aula, é as reservas brasileiras. Na Fazenda, no Tesouro. As reservas brasileiras são da ordem de mais de 300 milhões de dólares. Não estão todas em dólares, tem uma parte em ouro, tem uma parte em outras moedas, mas grande parte está em dólares. É preciso diversificar essas moedas já. Essas reservas já em outras moedas, em ouro. Não pode deixar que a maior parte absoluta das nossas reservas esteja em dólares. Veja o que aconteceu com a Rússia. Ou, para pegar um exemplo aqui próximo, o que aconteceu na Venezuela. Daqui a pouco o embaixador vai entrar aí, ele tem uma grande experiência em América do Sul, em América Latina. Então é preciso diversificar as reservas. Nós precisamos antecipar os movimentos. Porque geoeconomicamente, tá certo? Do ponto de vista das tarifas de produtos individuais, tem coisas negociáveis, mas a pressão geopolítica vai aumentar. E por que vai aumentar? O que está por trás disso? Aí são um duplo movimento, e eu vou fechar aqui. O primeiro movimento, o presidente Truman, lá atrás, o presidente dos Estados Unidos, o Truman, já dizia o seguinte: para onde o Brasil vai, a América do Sul vai atrás. Disse o presidente dos Estados Unidos lá atrás. O Brasil é um país pendular. O Brasil é metade da população da América do Sul, metade do território e mais da metade da economia. É preciso ter o Brasil alinhado com os Estados Unidos. E nesse momento, do ponto de vista dos Estados Unidos, é preciso ter o Brasil alinhado com o trumpismo, com o governo Trump. É preciso pôr um amigo, um aliado do Trump no poder. O que não é o caso agora. Muito pelo contrário. Você pega essa semana, New York Times mesmo, New York Times dessa semana, de ontem, de anteontem, ele
uma das manchetes, uma entrevista longa que o presidente Lula deu ao New York Times, dizia o seguinte, que o maior desafio, eu estou traduzindo livremente aqui, mas o maior desafio ao presidente Trump no mundo é o presidente Lula. Na linha daquilo que o Bannon, o arquiteto, né, o guru do Trump, o arquiteto da extrema-direita global, já dizia no primeiro mandato do Trump lá em 2017, que o maior desafio à extrema-direita no mundo, ele dizia duas figuras, né? O Obama, que saiu da política, e o Lula, o presidente Lula, que continua aí, continua dando trabalho para a extrema-direita global, como nós estamos vendo. Se você pega, enfim, os editoriais da Europa dessa semana toda, eles estão exaltando o presidente Lula, dos principais jornais da França, da Alemanha, jornais conservadores. Jornais conservadores. Os mesmos que estão fritando a Ursula von der Leyen, líder da Comissão Europeia. Por segunda-feira, né, a atitude, quando ela foi humilhada pelo presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, publicamente, e foi imposta tarifas de 15% sobre a União Europeia, um aliado. Naquela reunião, Trump e von der Leyen, que foi mais uma daquela série de humilhações, como ele fez com Zelensky, como ele fez agora no campo de golfe com Steiner, que foi jogar golfe com ele, né, o líder da União Europeia, do Reino Unido, perdão. Então, né, da Inglaterra. Então, o presidente Lula tem se posicionado e para os Estados Unidos, portanto, é importante ter um amigo aqui, ter um aliado, porque o Brasil é pendular. E não só no Brasil. Como disse o Peter Hegseth, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, é preciso retomar o quintal. E foi o que ele disse. É preciso recolonizar o quintal deles, recolonizar a América Latina. Isso significa pôr um amigo do Trump no México. Vai vir pressões maiores contra o México, não tenha dúvida disso. É preciso retomar a Colômbia. Tem eleições na Colômbia, agora, em breve, contra o Petro. Eles vão apostar as fichas nessas eleições. Tem eleições no Chile, na Colômbia e no Chile agora, esse ano e ano que vem. Assim como no Brasil, é no ano que vem. Então, o que eles querem fazer é colocar um Milei em cada país da América Latina. Isso significa retomar o quintal deles. Isso significa retomar a América Latina. Recolonizar a América Latina. Esse é o projeto do Trump. Essa é a doutrina Trump para a América Latina. É colocar um Milei em cada país. Um Bolsonaro em cada país. Essa é a estratégia que está por trás de Marco Rubio. O que pode levar a pressões geopolíticas, pode a expulsão do embaixador brasileiro, da embaixadora brasileira lá, e coisas do tipo. Vai intensificando. Então, o Brasil tem que estar preparado. E o segundo aspecto está por trás disso, e o Brasil é um aspecto essencial na América Latina, como eu disse, não só por ser um estado pendular, por ser o maior estado, o mais importante, econômica, e pelas dimensões todas, mas porque o Brasil é um dos membros dos BRICS. É o único membro das Américas dos BRICS. O único. E quando eles falam de retomar a América Latina, é de retomar sobre a influência da China. Porque a China entrou na América Latina. Nós tivemos agora, recentemente, um encontro da China com a CELAC, que é todos os países da América Latina, onde estava o presidente Lula, lá em Pequim, e ele levou junto o Boric do Chile e o Petro da Colômbia, que estavam lá. E a Colômbia e o Chile são países historicamente muito associados, influenciados pelo poder americano. Então, quando fala de retomar a América Latina, é isso. É tirar a China da influência chinesa. A China já é o maior parceiro comercial da maioria dos países aqui da região, inclusive do Brasil desde 2009. E a distância da China para os Estados Unidos como parceiro do Brasil só se amplia, né? A boca do jacaré só aumenta. A distância hoje, os Estados Unidos, o maior parceiro comercial histórico desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e a China passa em 2009, a distância entre China e Estados Unidos hoje com relação ao Brasil, parceiro comercial, é um abismo. É um abismo. E assim com outros países. Percebe? E o Brasil é um dos fundadores dos BRIC, quando ainda era BRIC.
antes da África do Sul, inclusive. É uma das pedras angulares dos BRICS. E veja, o Trump, esta semana, jogou uma taxa de 25% sobre a Índia, que é um membro dos BRICS, membro fundador dos BRICS, como o Brasil, dos BRIC ainda lá atrás. E gira a sua metralhadora, né? Pega essa metralhadora giratória, como diz o Evandro Carvalho, meu amigo, põe essa metralhadora giratória de tarifas, especialmente sobre Brasil, China e Índia, segundo o Trump, na alegação dele, por fazerem negócios com a Rússia. Como se fossem os únicos países que fizessem negócio com a Rússia, que comprassem produtos russos. Né? Ou seja, ele quer acertar ao mesmo tempo Brasil, Rússia, China e Índia. Os 4 membros fundadores, estruturantes dos BRICS. Essa guerra contra o Brasil é uma guerra contra os BRICS. É uma guerra contra a influência da China na região. É uma guerra contra um governo minimamente soberano na região, que não tem um amigo do Trump aqui, que não tem um membro da extrema-direita aqui. Tudo isso está sendo jogado agora. E essa guerra vai se intensificar daqui até as eleições que vem, do ano que vem. Então, esse é o quadro que nós temos. Importante, o presidente Lula tem saído muito bem até agora. Tem dado uma aula de soberania, como eu disse aqui. Os dois prêmios Nobel da economia norte-americanos estão endossando as ações do presidente Lula. Ele não é apoiado só na Europa, não é apoiado só na Eurásia, na Rússia, na China. Grande parte da opinião pública brasileira, as pesquisas têm mostrado. O Joseph Stiglitz, essa semana deu uma declaração dizendo que o governo brasileiro, o presidente Lula e Itamaraty, tem agido na direção correta nas negociações com o Trump, que essa é a maneira de negociar com ele. E o Prêmio Nobel da Economia também, Paul Krugman, né, consagrado Paul Krugman, chamou essas taxas, eu vou abrir aspas para ele, ipsis literis, chamou essas taxas sobre o Brasil de malignas que o Trump está impondo. E que nós temos conduzido na direção certa também. Então, dentro dos Estados Unidos, nós temos apoio. Imagina. Então, por enquanto, nós estamos no caminho certo. Agora, é preciso pôr as barbas de molho.